Já se passaram metade do ano. Estamos agora indo para os próximos 5 e últimos meses do ano de 2022. Passa rápido, né? Quanta coisa nós podemos vivenciar na nossa família, com nossos parentes. Quantas coisas nós podemos vivenciar na nossa vida, no particular, no secreto. Quantas coisas nós podemos experimentar como igreja. Quantos cultos, quantas palavras, quantos encontros, quantas comilanças, e cá entre nós, só coisa boa, né? O nível se manteve. E estamos iniciando mais um mês, em oração, pedindo a Deus um direcionamento para a igreja. Foi gerado um tema que nós iremos trabalhar nos próximos meses aqui na igreja, que é uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Então, esse será o nosso princípio, o nosso propósito para os próximos 5 meses que ainda restam para o ano de 2022. Uma igreja missionária. E o texto que nós vamos ler para dar base a esse tema se encontra em Mateus, no seu capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, nos templos, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra do Senhor, amém? Uma vez mais, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, aqui está a tua palavra, que já foi lida, que já foi, ó Pai, anunciada, e nós te pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com cada uma que está aqui nessa noite, e que possamos entender, ó Pai, o nosso propósito, que é sermos uma igreja missionária, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero começar a minha pregação citando uma frase de Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: o evangelho é a maior necessidade do mundo, e a evangelização é a maior expressão de amor da igreja pelo mundo. Vou repetir: o evangelho é a maior necessidade do mundo, e a evangelização é a maior expressão do amor da igreja pelo mundo. Estamos vivendo hoje, diante dessa frase, me veio o pensamento, é que a igreja hoje está vivendo dias em que a missão da igreja precisa ser relembrada, precisa ser recapitulada, pois estamos vivendo um tempo em que
as igrejas, estou falando no plural, em que as igrejas estão vivendo acomodadas. Infelizmente, a igreja está vivendo apática. A igreja está vivendo de uma maneira estranha a respeito da missão que Deus deixou para a igreja. A igreja está acomodada, como disse aqui, e volto a repetir. Nós temos algo poderoso que é a palavra de Deus. Nós estamos debaixo de uma autoridade liberada por Deus, mas ainda assim a igreja está acomodada. E eu quero dizer para você nessa noite, uma igreja sem missão é uma igreja morta. Uma igreja sem o cheiro de ovelha nova é uma igreja que perdeu seu propósito. Forte, né? Uma igreja que passa momentos, passa dia, passa meses, passa anos sem o crescimento do reino, do rebanho. É uma igreja que nos está causando um impacto na sociedade. E aqui, trazendo de novo a frase de John Wesley, o evangelho é a maior necessidade do mundo. Nós sabemos disso. Um mundo em que, se 90%, ou até vou chutar um pouco mais baixo, um mundo em que 70%, ou até mesmo 60%, de fato vivesse o evangelho, pregasse o evangelho, tivesse as características do evangelho, o mundo hoje eu tenho certeza que estaria melhor. Mas não é o que está acontecendo. No Brasil, está subindo a porcentagem de cristãos. Está subindo dia após dia, que os protestantes estão começando a crescer na porcentagem, que está passando até o número dos católicos. Mas e o impacto disso na sociedade? A igreja está acomodada. Mas algo que nós precisamos ter em nossa mente de uma forma bem clara, de uma forma bem esclarecedora, é que a missão é de Deus. Nós, como igreja, estamos apenas em obediência à missão de Deus para a igreja. Aí você pode me perguntar assim, mas Deus ele não é soberano, ele não pode fazer tudo? Ele pode. Mas Deus também anseia que homens e mulheres que foram encontrados pelo poder do evangelho façam com que essa boa notícia que o atingiu, atinja as pessoas que estão à sua volta. A missão é o trabalho amoroso de Deus para trazer a espécie humana, para trazer a nós para perto dele. É propósito de Deus que nós, como homens e mulheres, sejamos alcançados pelo toque da sua graça. O evangelho é graça, evangelho é amor, evangelho é reconciliação, evangelho é bênção. Mas o que está acontecendo com a igreja hoje, no aspecto missão, é tudo certo, acomodado, tá ok, mas no quesito bênçãos, e aqui eu não quero que você saia daqui entendendo que eu não quero que você procure a bênção, mas que você continue a procurar o dono da bênção, mas também que você venha trazer, ou melhor, induzir as pessoas, pregar, anunciar às pessoas que existe um Deus da bênção. Precisamos levar as pessoas, ou melhor, precisamos despertar em nós e nas pessoas o amor de Deus, entender que Ele tem um amor por nós, para que assim possamos nos tornar cidadão do reino de Deus.
Vou citar aqui duas frases de John Wesley. John Wesley, para quem não sabe, é o fundador do movimento metodista, é o fundador daquilo que nós estamos hoje, metodista. Ele disse assim, em uma das 12 regras que ele fez: nada mais te compete fazer, além de salvar almas. Portanto, gasta-te e deixe-te gastar-te nesta obra. Tua tarefa não é pregar tantas vezes, tua obrigação é salvar tantas almas quantas puderes, conduzir tantos pecadores quantos te for possível ao arrependimento, depois, com todas as tuas forças, edificá-los na santidade, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. John Wesley, em um dos seus discursos do Sermão do Monte: quão poucos são os amigos de Deus e do homem que esgotam todas as suas energias fazendo o bem a todos os homens e que estão prontos a sofrer todas as coisas, inclusive a própria morte, para salvar uma alma da morte eterna. John Wesley. Temos outros tantos teólogos e homens e mulheres de Deus que fizeram missão lá atrás. E a pergunta que eu faço para você, pertencente a uma igreja: onde está a igreja missionária em 2022? Onde Jesus pode encontrar uma igreja missionária? E ao lermos o texto aqui de Mateus 9, do versículo 35 ao 38, nós vamos ver que Jesus fez essa mesma indagação: aonde estão os missionários? Aonde está a igreja missionária? Aonde estão aqueles que se dizem cristãos? Aonde estão aqueles que com a boca dizem que me amam, mas que na prática, em anunciar, em pregar, em falar, estão acomodados, estão fracos, estão vazios, melhor dizendo? Jesus fez essa indagação, mas nós vamos ver também no texto que Jesus, após essa indagação, ele traz resposta do porquê a igreja missionária perdeu a sua identidade. Vejamos, versículo 37. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo anterior, ele vai fazer essa questão, esse questionamento aos discípulos, porque ao ver as multidões, ele teve compaixão, um povo que estava sedento, um povo que estava aflito, um povo que estava angustiado, mas não tinha uma alma, não tinha uma pessoa para falar do Evangelho de Cristo. E Jesus, ele pôde dar essa atenção, mas ele vira para os discípulos e diz: a missão de salvar o mundo é minha, mas eu conto com você para cuidar, para anunciar, para pregar, para proclamar o reino de Deus. Então, por que Jesus ele se dirigiu aos discípulos? Porque é de se esperar, querida igreja, que nós, pertencentes ao reino, conheça o coração de Deus e atenda ao apelo divino. Se nós vamos olhar aqui a cena em que Cristo, vamos aqui entrar no imaginário, não perdendo a essência do texto, mas eu fico aqui imaginando Jesus, ao ver aquela multidão, e ele teve compaixão, ele se compadeceu, e ele olhou para os discípulos. Aqui eu posso até imaginar ele olhando com os olhos brilhando e dizendo: há muitas pessoas necessitam ouvir aquilo que eu estou pregando, mas eu, de forma humana, não vou conseguir estar em todos os lugares. Por isso que eu conto com vocês para anunciar o Evangelho, para anunciar as verdades do reino de Deus. Precisamos entender que há desgraça por todos os lados, e a grande questão
em não anunciar essas verdades é que nós estamos apenas concentrando em nós mesmos. Ah, pastor, eu estou com um problema demais para ficar querendo evangelizar os outros, para ficar querendo falar de Jesus para os outros. Ah, pastor, eu estou idosa demais para falar de Jesus. Ah, pastor, eu estou sem paciência para falar de Jesus. Vivemos focados apenas em nossa felicidade, mas o Evangelho nos traz a mensagem de que aquele que quer seguir a Jesus deve o que? Negar a si mesmo. E aqui, pelo amor de Deus, eu não quero que você entenda que eu não quero que você seja feliz, não, mas precisamos parar um pouco de sermos egocêntricos, de como igreja pensar apenas em nós e ampliar a nossa visão, porque em nossa volta está tendo pessoas aflitas que precisam ouvir o Evangelho assim como você ouviu um dia, assim como você recebeu um dia. Precisamos ser essa igreja missionária. Estamos focando apenas na nossa felicidade, por isso estamos ignorando aqueles que estão à nossa volta. Estamos focando tanto em nossa felicidade, que estamos desaprendendo a amar o nosso próximo. E falar de amor não é apenas se amar, mas é amar o seu próximo também. Se a igreja é daqueles que foram tornados sensíveis à voz de Deus, e aqui somos nós, se a igreja é daqueles que foram tornados sensíveis à voz de Deus, você está aqui nessa noite porque você foi sensível à voz de Deus, porque algum dia alguém pregou o Evangelho de Deus para você. Se essa igreja não atender o apelo de Cristo, o que será das ovelhas aflitas e exaustas? Se eu e você não estivermos sensíveis à voz do Senhor, entender que o Evangelho é para mim, mas também é para aqueles que estão em minha volta, não faz sentido nenhum nós estarmos mais aqui. Precisamos ser uma cópia dos feitos de Jesus, dos atos de Jesus, e cumprir a missão que foi dada a nós por Ele. Mateus 28, versículo 18, que vai dizer para nós o seguinte, é um texto conhecido, que você sabe de cor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até os fins do tempo. Estamos debaixo de uma palavra, e o interessante é que antes mesmo de Jesus relatar essa palavra em Mateus 28, 18 ao 20, ele já estava vivendo isso em Mateus 9. Ele diz, portanto, ide para o mundo e pregar o Evangelho, ensinando aqui. Ele começa dizendo aqui, ele vai dizer o versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Precisamos urgentemente aprender com Jesus e entender que Ele deixou essa missão para nós. A única missão que Ele deixou para nós, que é anunciar o Teu Evangelho, e nós como igreja estamos acomodados. Um ato de evangelismo simples, eu já fiz isso aqui outra vez, vou repetir, um ato de evangelismo simples, que nós deixamos de fazer, é simples dizer para a pessoa, Jesus te ama, já é um ato evangelístico. Esse ato vai abrir para você portas para que você venha anunciar o Evangelho de Cristo. Mas como nós pregamos aqui no domingo retrasado,
sobre o poder da nossa boca em declarar vida. Nós somos bons em declarar derrota, mas para declarar vidas nós somos péssimos. Para declarar vida sobre nós somos fervorosos, até falando em língua aqui. Mas para declarar vida no outro é um sacrifício. Para declarar a verdade do reino para o outro é uma luta, é uma dificuldade. Colocamos muitos empecilhos. Ai, será que a pessoa vai receber? Né, querido? Se ela receber ou não, é um particular dela, mas você, com todo o respeito, entendendo o espaço, mas anuncia o Evangelho do Senhor, prega o Evangelho do Senhor. Há quanto tempo você não faz um convite para alguém estar na igreja? Há quanto tempo você não lança um desafio durante a sua semana em evangelizar alguém, em falar de Jesus para alguém? Mas se fosse para usar o nosso WhatsApp para descer lenha em alguém, nem esperaria na segunda-feira depois do almoço. Segunda-feira, 8 horas da manhã, estava lá. Mas para falar de Jesus, é uma ética, né? Coloca a capa da religiosidade, se transforma em um fariseu, e quer usar das melhores palavras, sendo que um ato simples de evangelismo é dizer: Jesus ama a sua vida, Deus abençoe. Precisamos resgatar essa missão em nossa igreja, precisamos trabalhar nessa perspectiva para que assim o reino de Deus venha ser expandido aqui em Cachoeira Paulista, na nossa igreja. Ao falarmos o termo uma igreja missionária, precisamos reavaliar algumas questões importantes. Primeiro, uma igreja missionária, a igreja missionária é eu, você, missão, igreja, aqui, mas também na sua casa, aqui, mas também na sua casa, aqui também no seu trabalho, aqui em qualquer lugar, a missão de Jesus Cristo. Nós falhamos, precisamos relembrar algumas questões importantes para sermos uma igreja missionária, porque como eu disse aqui no começo da minha fala, se a igreja não tem as perspectivas de missão, ela é uma igreja morta, ela é uma igreja que perdeu o seu propósito. Primeiro, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Você ama a Cristo? Mas esse amar é apenas da boca para fora, ou é algo que arde em seu coração? Porque é a diferença. Amar a Deus, amar a Jesus da boca para fora, até o diabo ama. Mas amar do coração é diferente. Você sabe, quando você ama sua esposa, ou você ama alguém querido, é do coração. Você sente uns arrepios aqui dentro. Você tem prazer em estar, em conversar, em falar, em fazer algo. Amar a Cristo é a mesma coisa, é expandir isso para outras pessoas, para que elas também venham sentir o amor de Deus. Então eu pergunto, uma igreja missionária, precisamos reavaliar algumas questões. A primeira dela, eu amo a Cristo? Você ama a Cristo? De verdade? Ou da boca para fora? Eu amo a igreja que eu sirvo? Você ama o lugar que você congrega? Ou você apenas vem por vir? Ou você apenas está por estar? Porque quem ama cuida, porque quem ama move, porque quem ama serve, mas não serve de qualquer jeito, serve com alegria, serve com o coração alegre, serve naquela empolgação de fazer o melhor para o Senhor, de entregar o melhor para o Senhor. E eu te pergunto, você ama a igreja que você serve? Você ama a igreja metodista em Cachoeira Paulista? Fica a pergunta. E aqui pegando os dois primeiros
as duas primeiras perguntas é: eu estou disposto a servir a Cristo e a igreja de todo o meu coração? A quarta: eu estou disposto a investir na obra? E quando falamos de investir, não é apenas dinheiro, mas é investir um pouco do seu tempo, é investir um pouco da sua oração, é investir um pouco da sua presença. Porque é uma mania que a igreja, não aqui, mas é uma mania que as igrejas, e melhor, que as pessoas pegaram erroneamente, eu estou investindo na obra financeiramente, está tudo certo. Querido, isso é o mínimo. Pelo contrário, isso é uma obediência sua com Deus. Mas investir na obra é investir com a sua vida, com o seu coração, não importando as dificuldades, porque todos nós temos dificuldade, todos nós vamos ter luta, mas o incrível de servir na obra é que aqui você vai chegar, você vai encontrar pessoas como você, que já passou por isso, ou que está passando a mesma coisa que você, e juntos, de mão dadas, vamos prosseguir. Mas parece que deu um probleminha, não quero mais servir, deu um probleminha, não quero mais saber, deu um probleminha, eu abaixo a minha guarda, não quero mais servir não, estou de saco cheio, blá blá blá, colocando empecilhos, porque está acomodado a viver apenas pensando em si, alimentando o seu ego. Mas o Senhor nos convida nessa noite a sermos uma igreja missionária. A missão é de Deus, mas é para todos nós. Precisamos parar de dar desculpas, e para dar desculpa nós somos bons até demais, somos mestrado, né? Mestrado que fala? Mestrado em dar desculpa, principalmente quando é Cristo, quando é culto, quando é estar na igreja. Até interessante, estava vindo para cá, a gente estava passando ali perto daquele choperia, né? Qual é o nome daquela choperia ali? Gordo. Uma fila de carro. Estou nem aí, no sentido assim, eles querem lá, ok, mas essas mesmas pessoas se convidam para vir para a igreja. Passo uma lista para você de desculpa assim, não vou por causa disso, não vou porque meu dedinho do pé está doendo, não vou porque o pelinho do meu nariz está inflamado, não. Pastor, você está julgando? Não estou julgando, eu estou falando uma verdade, estou falando um fato. Que absurdo, pastor, não é uma verdade. Para a gente vir na igreja, em muitos momentos é uma luta. Parece que nós estamos pegando um saco de cimento de 50 quilos, colocando nas costas e vamos ir para a igreja. Mas para ir numa pizzaria, nós vamos saltando. Para ir para viajar, então, nossa Deus do céu. Mas quando vem para a igreja, eu vou falar, vem para a igreja, senta, fica com a cara fechada. Não estou falando de vocês, é você que vai se analisar. E se doer aí, não adianta ficar bravo comigo não, porque eu estou apenas aqui pregando uma verdade para você se despertar. E a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Para fazer certas coisas, nós colocamos 100%, ainda mais coisas que vai satisfazer a nós mesmos. Mas quando falamos do reino, é uma luta. Uma coisa assim, triste de falar, triste de dizer, mas é uma verdade. E se nós não invertermos isso, nós vamos viver um evangelho egoísta, egocêntrico, que vai só apenas satisfazer a nós mesmos. E lá no céu, nós vamos ser cobrados disso. Nós vamos ser cobrados disso.
Então precisamos parar de dar desculpa. E aqui agora, ó, vai. Quero ver alguém dar glória agora. Richard Bach, ele disse: eis um teste para saber se você terminou sua missão na terra. Qual é esse teste? Se você está vivo, não terminou a sua missão. Pegou? Eis um teste para você saber se a sua missão na terra terminou. Se você está vivo, a sua missão não terminou. Então pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Ah, pastor, eu sou jovem demais. Ah, pastor, eu não sei falar. Ah, pastor, eu não tomei meu remédio de cabeça. Gente, não estou brincando. Eu converso com colegas pastores que já disseram isso. A gente precisa parar de dar desculpas em colocar idade, em colocar dificuldade, em colocar problemas, em colocar situações, em colocar picuinhas, mas colocar o desejo de servir, o desejo de fazer com que nós fazemos parte da missão de Deus para nós, cumprindo-se Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos olhar para o texto aqui de Mateus, versículo 9, versículo 38, fazer aquilo que Cristo Jesus orientou os discípulos fazerem. Peçam ao Senhor, para que o Senhor, o dono da colheita, envie trabalhadores para a sua colheita. É tempo de eu e você pedirmos ao Senhor o despertamento em nós, para sermos missionários dEle, para pensarmos em ideias, em que a igreja seja uma igreja missionária, em que nós, no nosso dia a dia, sejamos um missionário, um enviado de Deus para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos sair do papel e apenas não ficar aqui, naquilo que está escrito aqui, uma igreja missionária, mas sermos de fato uma igreja missionária, que vai levar aos quatro cantos dessa cidade, de que Cristo salva, de que Cristo restaura, de que Cristo liberta, e de que Cristo tem um plano perfeito para a vida dessas pessoas que estão sem a mensagem de esperança, para essas pessoas, assim como o texto diz aqui, doentes, enfermas, aflitas. Não é diferente de nós, da nossa realidade, do nosso contexto. Nós estamos sendo covardes, porque até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo na nossa família, existem pessoas doentes espiritualmente, enfermas, precisando de uma mensagem do Evangelho, e nós estamos agindo covardemente, acomodados, para satisfazer apenas o nosso querer. Aonde está a igreja missionária? A mensagem de hoje, até desliguei aqui já, a mensagem de hoje não é para ficar aqui na teoria, é hora da igreja partir para a prática. É hora da igreja, não apenas na figura pastoral e da sua liderança, mas é hora da igreja como um todo, apresentar ideias, projetos, para que assim a igreja venha expandir o reino de Deus aqui neste lugar, aqui nessa cidade. É hora de deixar de lado a nossa preguiça, é hora de deixar de lado o nosso egocentrismo, é hora de deixar de lado situações tão pequenas e juntos construirmos algo que Deus deseja e já tem descrito no papel para a igreja do Senhor Jesus em Cachoeira Paulista Metodista. Amém.
agir como Jesus. E eu quero orar nesse sentido nessa noite. Aliás, eu quero que você ore se de fato você quer essa igreja missionária. Eu não vou mudar a sua cabeça. E vou ser bem sincero com você. Eu até queria, mas eu não posso. Então, não podendo fazer isso, eu não posso fazer nada, a não ser pregar o evangelho para você. Mas uma coisa eu digo: não atrapalhe quem quer. Não seja pedra de tropeço para aqueles que querem viver essa vida de missão, seja na igreja ou seja na sua casa. E a minha oração nessa noite é que você venha mesmo guardar isso em seu coração, e venha no seu dia a dia pensar em alguma estratégia para a igreja, agora falando como igreja, metodista em Cachoeira Paulista, juntos pensarmos em algo para que o reino venha a ser expandido nesse lugar. Vai chegar gente nova na igreja? É para chegar gente, misericórdia. A gente vai perder esse vínculo de estar. Não, quem falou? Se você falar não vamos perder esse vínculo, já é um bom começo. Já é um bom começo para não perdermos esse vínculo. Igreja precisa exalar o bom perfume de Cristo e cheirar ovelhas. Nós que estamos aqui precisamos ser luz, sair da nossa zona de conforto e ser sem vergonha, né? A gente usa esse termo sem vergonha tão ruim. Nossa, é sem vergonha. Não, é sem vergonha. Uma pessoa que não tem vergonha. E da mesma maneira que nós não temos vergonha em falar do capítulo da novela de sábado, do Pantanal, é falar de Jesus também. Eu não assisto Pantanal, não, tá gente? Mas é que essa novela está tão assim, né? Como eu disse aqui num culto de quinta-feira, que metade do país assiste essa novela. Nada contra. Mas a mesma coragem que você usa para falar do capítulo, para falar lá do que aconteceu lá, tem a mesma coragem para falar de Jesus. Tirar essa capa da religiosidade que você coloca, porque para as coisas de Deus nós colocamos algo assim, né? Para as coisas de Deus nós queremos colocar algo. Não, vou falar de Deus agora, tem que colocar um terno, ser ético, né? Não posso falar qualquer coisa, tem que andar nas quatro linhas, falar do Evangelho. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Até engrossa a voz. Para falar do capítulo da Netflix lá, né? Vou mudar aqui, senão vão achar que eu estou dando direto. Não estou dando. Mas para falar da série lá da Netflix, nós falamos do primeiro, segundo até no minuto 40. Deciframos tudo. Você viu, dona Cleusa, lá na parte que o homem acha a mulher perdida? E para falar uma simples frase do Evangelho: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. Nossa, não vou falar não. Ai, que vergonha. Ai, não sei falar. Ai, desculpas. A gente ri, mas é sério, querida igreja. E esse é um assunto que nós precisamos, como igreja, tratar isso com seriedade e agirmos em cima disso em nome de Jesus, para que possamos não ser ou deixar de ser uma igreja pequena, mas uma igreja que avança, porque Deus está neste lugar. Deus já liberou uma palavra sobre este lugar, e essa igreja está de pé há 47 anos, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Mas como nós vamos agir a partir de agora diante dessa palavra? Que possamos atender o chamado de Jesus para nós. Não é um chamado do pastor, é um chamado de Deus para a sua vida. Que você venha dizer sim para Ele.
Agora, se você dizer não, você se acerta com ele depois, sem nenhum problema e sem nenhum medo também. Fique tranquilo. Mas é tempo de nós levantarmos, despirmos do nosso egocentrismo e partirmos para a batalha e avançarmos e prosseguirmos em anunciar o Evangelho, porque em volta de nós, em torno de nós, existem pessoas enfermas, doentes, até mesmo mortas espiritualmente, e Deus está chamando a Igreja Metodista em Cachoeira Paulista a fazer essa missão, independente da sua condição teológica, independente da sua condição financeira, independente de quem você é, da sua idade, da sua dificuldade. É do seu jeito, é na sua simplicidade, é na sua idade que Deus te chama para ser usado por Ele, para sermos não apenas o que está escrito aqui, mas vivermos sem medo, com coragem, avançando, e sempre o nome do Senhor sendo glorificado em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude, que você não vá embora para sua casa chateado, mas pelo contrário, eu peço que você vá embora para sua casa refletindo, pensando como você pode fazer, ou o que você pode fazer para fazer parte dessa missão que Deus liberou sobre nós. Ah, pastor, mas o senhor não vai mais pregar sobre as bênçãos de Deus, sobre as promessas? Quem falou? Precisamos guardar nosso coração, igreja, que quando nós saímos para abençoar, nós também somos abençoados. Você não vai ser desamparado, pode ficar tranquilo, porque Deus não desampara os seus. Mas é tempo de nós levantarmos e prosseguirmos em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida.